Aleluia! Tem alguém animado nesse lugar aqui? Glória a Deus, gente, que festa maravilhosa. A igreja está linda demais, mas não tem a ver com decoração, tem a ver com pessoas. Então é muito bom ver você nesse lugar. Eu sempre que ministro aqui falo que eu faço parte da casa, eu faço parte dessa história. Então eu estou celebrando juntamente com você esses 25 anos de Verbo da Vida em Caruaru. Vou pedir para você se assentar. Quero agradecer esses músicos maravilhosos. Eu me sinto duplamente em casa com o louvor, né? Com a Jaqueline aqui, com o pessoal também do Verbo Caruaru. Você pode aplaudir esse ministério de música maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, gente. Eu quero ser muito breve, mas muito objetivo também, muito direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se ficou melhor para você, mas eu quero colocar algumas expressões. Na verdade, não é necessariamente um esboço específico. Eu quero compartilhar um pouco de experiência de construção com vocês, porque a gente está falando aqui sobre 25 anos de edificações, de construções, mas a gente não está falando somente de construções de prédios. Eu sei que essa igreja está prestes a começar uma construção maravilhosa, amém? Daqui a mais ou menos 2 meses, é o prazo que a gente imagina, lá em Petrolina, nós vamos iniciar também um projeto de construção. Um projeto de construção que está estimado em 50 milhões de reais. Diga comigo, vai acontecer. Porque nós estamos em um terreno que foi comprado por 18 milhões de reais. E daqui a mais ou menos 1 ano, ele vai estar 100% quitado. Nenhum empréstimo, nenhum financiamento, literalmente a boa mão do Senhor. Mas sabe, nós vamos construir um centro de avivamento naquele lugar. É uma área de 30 mil metros quadrados. Mas eu não gostaria de ser lembrado como alguém que construiu um grande prédio, porque de fato, como você já deve ouvir aqui muitas vezes, nós não estamos usando pessoas para construir uma grande igreja, mas nós estamos usando a igreja para construir grandes pessoas. Eu quero falar sobre a construção de pessoas, porque você, na verdade, é o tijolinho mais importante desse prédio, que a Bíblia chama de edifício espiritual, que é a igreja. Quando o apóstolo Paulo falou sobre o seu ministério, ele disse: vós, não prédios, mas pessoas, vós sois o fruto, ou a evidência, o sinal do meu apostolado. Eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas que a gente tem levantado, as pessoas que a gente tem plantado em lugares. Saiba de uma coisa, esse casal foi plantado aqui em Caruaru. Eles não vieram para cá porque estavam causando problemas em Petrolina. Eles não vieram para cá para tentar ganhar a vida, para ter uma nova oportunidade, para ter um recomeço. Eles poderiam continuar lá, estava muito bem, eles estavam bem, a gente estava bem com eles naquele lugar, eles estavam bem com a igreja, e tenha muita certeza que a igreja estava bem com eles também. Mas construir pessoas traz um ingrediente que é um pouquinho diferente da construção de prédios, porque os tijolinhos do prédio normalmente ficam no lugar que a gente deixa. Mas quando a gente está falando de construções de pessoas, quando a gente está falando desses tijolinhos vivos, nós precisamos entender que eles são colocados no lugar, na estação que Deus quer e não que a gente está planejando. Se eu pudesse ver algo sobre aquilo que o Senhor colocaria como um legado para a minha vida, eu não queria ser lembrado por alguém que construiu prédio, eu nem queria ser lembrado por alguém que plantou igrejas, eu queria ser lembrado pelas pessoas que eu levantei. Sabe, o nosso alvo sempre deve ser
que o meu teto seja o piso daqueles que eu estou levantando. As pessoas que você vai discipular, as pessoas que você vai ensinar, não é sobre mim que eu estou falando sobre você agora. Elas precisam fazer mais do que você. Elas precisam chegar além de onde você já chegou. Os seus filhos, a Bíblia diz que o Senhor nos aumentará cada vez mais, a nós e a nossos filhos. Isso quer dizer que os seus filhos, eles vão chegar muito além do que você já chegou em toda a sua vida. Isso quer dizer que eles vão prosperar muito mais do que você já prosperou em toda a sua vida. E eu nem estou te motivando, nem estou profetizando, não. Eu estou liberando a palavra, que é para todo mundo. Não é específico para uma ou para outra pessoa. Mas nós estamos falando também de filhos espirituais aqui. Porque uma igreja saudável não é uma igreja que gera apenas filhos espirituais que seguem. Mas é uma igreja que gera pais espirituais. Sabe, é interessante gerar filhos, mas eu tenho me focado em gerar pais. Eu tenho me focado em gerar pessoas que vão gerar outros. Como quando Paulo disse a Timóteo: e o que você viu em mim, confia a outros homens, que também confiem a pessoas que estão aptas a confiar a outras. 4 gerações em um só versículo. O que você viu em mim, confia a outros. Confiar a quem? Confiar a pessoas que estão preparadas para levantar outras pessoas. Se o seu coração está em levantar outras pessoas, o coração de Deus vai estar em levantar você. Quando o seu alvo é abençoar outras pessoas, o alvo de Deus se torna abençoar você. O maior exercício para um crente, o maior exercício para o coração de um líder, se chama levantamento de pessoas. Nós estamos no trabalho de levantar pessoas. Eu poderia até dizer, mas eu sei que não é, que o tema dessa ministração é: vá cuidar da vida dos outros. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem nos olhos dele, diga: meu irmão, vá cuidar da vida dos outros. Porque a primeira pessoa que falou com o próprio Deus, quando perguntado sobre o seu irmão: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Ela fez isso logo depois que o pecado entrou na terra. Eu estou falando da história de Caim. Deus pergunta sobre Abel, e Deus já sabia o que tinha acontecido com Abel e também quem era o culpado. E então ele pergunta: onde está o teu irmão Abel? Caim pergunta: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Qual era a resposta óbvia? Sim, você é guardador do seu irmão. Sim, o que acontece com o teu vizinho tem a ver com você. Sim, você tem a responsabilidade de edificar, você tem a responsabilidade de levantar outras pessoas. E sabe, nós estamos na igreja que eu gosto de chamar de uma agência de levantamento de pessoas. O que é que a gente faz? Nós somos promoters. Nós estamos promovendo pessoas. Nós estamos constantemente levantando pessoas. Agora, esse sim talvez seja o tema dessa ministração, se o Senhor não mudar ao longo desses minutos que a gente tem aqui. Eu quero mostrar que, para que a gente realmente possa trabalhar levantando pessoas, a gente tem que sair daquilo que é o provável. A gente tem que sair daquilo que é a média. A gente tem que sair daquilo que é a estatística. A gente tem que sair daquilo que é o natural. E eu queria, de uma forma muito breve, convidar você, nesse aniversário da igreja, a repensar um pouco como você está vivendo a sua vida. Porque muitas vezes nós ficamos confortáveis com aquilo que é provável, com aquilo que é seguro, com aquilo que é garantido. Olha, isso aqui é seguro, isso aqui é o que todo mundo da minha família já fez, então eu não quero destoar muito do que a minha família fez.
isso aqui é o que todo mundo na minha cidade faz. Então eu não posso destoar muito daquilo que acontece na minha cidade. Isso aqui é o que todo mundo na igreja já recebeu. Então eu não posso querer sair um pouco disso. Mas eu quero convidar você hoje a deixar de viver o provável e começar a viver um estilo de vida mais elevado. Eu quero chamar você a viver o profético. Então o tema dessa noite é: não viva o provável, viva o profético. Sabe, a gente pode escolher dois caminhos para a nossa vida, e não me entenda errado, esse caminho aqui, ele é muito confortável, esse caminho aqui, ele é muito garantido, esse caminho aqui, ele vai ter menos desafios, esse caminho vai ser mais fácil, esse caminho vai ser seguro, e talvez, nesse caminho, alguns até cheguem a aplaudir você, mas quando você decidir, e eu creio que essa vai ser uma noite de encruzilhada mesmo para algumas pessoas, quando você decidir que você não vai ficar com o provável, mas você vai se enveredar no profético de Deus para a sua vida, eu não sei se você vai continuar animado, porque eu posso te dizer, pessoas vão te criticar, pessoas vão zombar de você, talvez alguns até questionem se você está louco, e eles não vão fazer isso, ou pelo menos alguns deles, porque eles te odeiam, porque eles te querem ver fracassar. Não, alguns te amam mesmo, só que eles não têm um entendimento completo do destino que o Senhor tem para a tua vida. Então eles estão tentando dar o melhor para você, na perspectiva que eles têm. Então as pessoas vão dizer: olha, na sua família todo mundo fez isso, então você tem que fazer isso. Olha, na sua cidade todo mundo chegou até aqui, então você só pode chegar até aqui. O provável é aquilo que está diante de nós, mas o profético é aquilo que está diante do coração de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos trabalhar com pessoas. Eu estou falando aqui uma dica de construção de pessoas, e a gente não consegue construir pessoas se a gente olhar para o provável, porque se eu olhar para o provável, começando por mim, eu vou dizer não tem jeito, eu vou dizer não tem como, naturalmente falando, e eu vim desta igreja, eu lembro que o primeiro culto que eu cheguei aqui, na verdade num escritório aqui ao lado, há mais ou menos esses 25 anos, eu era tão tímido, que eu não conseguia falar com 3 pessoas ao mesmo tempo, olhando nos olhos dessas pessoas, eu tinha que olhar para o chão, eu não conseguia olhar muito tempo nos olhos de alguém para falar com essa pessoa. O provável é que eu pudesse crescer profissionalmente em alguma coisa que não envolvesse falar com muita gente. Mas o profético de Deus é que eu estaria viajando pelo Brasil, pelas nações, pregando a palavra. O profético de Deus é que eu estaria falando para centenas e para milhares de pessoas. Agora, perceba como o profético muitas vezes, ele contrasta frontalmente com aquilo que o provável está mostrando para a gente. Quando Deus nos dá o profético, quando Deus mostra aquilo que Ele tem para a nossa vida, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz não é uma festa. A primeira coisa que a gente faz é ficar perturbado. Eu estou falando com gente aqui que já recebeu profecia. E aí você fica pensando, será que é comigo mesmo? Será que Deus realmente está falando com a pessoa certa? Ou Ele errou de endereço? Será que quando Deus falou isso, Ele sabia quanto tinha na minha conta bancária? Será que Ele sabia o sobrenome da minha família? Será que Ele sabia o meu grau de instrução? Será que Ele conhecia o meu temperamento? Eu acho que Deus está falando sobre alguém mais inteligente. Eu acho que Deus está falando sobre alguém mais capacitado. E aí a gente fica pensando, não faz sentido receber uma profecia dessa, porque não tem nada a ver com o que eu estou vendo no natural. Mas se você recebesse uma palavra que tem a ver com aquilo que está no natural, você não precisaria de Deus para isso. Um psicólogo poderia dizer para você,
o que provavelmente você vai ser, pelo seu comportamento, pelo seu temperamento. Talvez alguém da área de recursos humanos possa fazer um perfil comportamental, possa colocar você diante de um quadro específico e dizer: olha, com essas características e com essas competências, você vai chegar aqui. Mas Deus, ele tem um senso de humor curioso. Deus ama usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus ama pegar alguém que todo mundo está dizendo que não pode e fazer ele realizar justamente naquela área que as pessoas estão dizendo que ele não pode. É interessante porque tem gente que fica incomodado, tem gente que fica chateado com isso, porque às vezes Deus usa justamente alguém que vive tendo crises no casamento, para dizer: eu chamei você para restaurar famílias. Porque um libertador muitas vezes é um ex-cativo que um dia decidiu odiar as suas correntes. Procure um libertador na área financeira e você vai ver alguém que provavelmente já faliu algumas vezes. Provavelmente já passou por problemas financeiros, mas um dia ele decidiu odiar aquelas cadeias. E ele entendeu que muitas vezes Deus vai usar as suas lágrimas para ser chuva na vida de outras pessoas. Justamente aquilo que o diabo está mais te envergonhando, justamente aquilo que está dizendo: olha, nisso aqui você não vai prosperar. Deus tem senso de humor. E ele diz: eu quero usar justamente isso, para envergonhar o diabo e para que todo mundo olhe para você e diga: tinha que ter sido Deus. Isso aqui não foi terapia, isso aqui não foi porque você fez uma programação neurolinguística, isso aqui não foi porque você mudou o seu comportamento, isso é unção de Deus na sua vida. Eu quero chamar você para sair do provável, porque o provável, ele vai trazer para você conformismo, ele vai trazer para você decadência. Eu nunca vi a palavra conformar na Bíblia ligada a Deus. Ela está sempre ligada à carne ou ao diabo. Mas quando a gente fala sobre Deus, a Bíblia fala de transformar. Esse caminho aqui, ele não está com fogo à toa não, tá? Porque ele vai fazer você passar por confrontos. Quer seguir o confortável? Está aqui, ó. Nesse caminho aqui, vão perseguir você, vão criticar você. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Deixa eu dizer uma coisa bem séria aqui. Aqui dentro mesmo, tem cantores que nunca vão cantar uma canção. Aqui dentro tem pastores que nunca vão pastorear uma igreja. Tem missionários que nunca vão pisar em uma outra nação, porque eles decidiram entrar aqui, ó. Mas eu quero declarar que você não vai ser uma dessas pessoas. Você vai sair do conformismo, você vai sair da decadência. O provável é quando a gente aceita as circunstâncias como elas são. A gente diz, como aquela canção: deixa a vida me levar. Eu nasci aqui, então eu vou viver desse jeito. Eu estou morando nessa cidade, eu vou viver desse jeito. Você começa a tentar viver algo diferente e as pessoas dizem: ei, você está querendo esquecer de onde você veio? Você está querendo esquecer sua origem? E você diz: é exatamente o que eu estou fazendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu não estou falando de você esquecer de pessoas, eu não estou falando de você deixar de amar pessoas, mas eu estou falando que quando nós entramos no profético, você vai começar a viver um futuro tão grande, que o teu passado vai parecer pequeno. Eu vou dizer de novo para você, deixa eu dizer de uma outra forma. Se o que você fez há alguns anos atrás ainda parece grande, é porque você não tem crescido o suficiente. Ei, eu sei que você já pode ter vivido grandes coisas. Deus tem coisas maiores. Essa igreja já pode ter vivido grandes coisas, mas eu quero te dizer, Deus tem coisas maiores. Diga comigo: Deus
tem coisas maiores. Viver o provável é você seguir a correnteza, é você viver dentro das limitações que o mundo impõe para você. O provável normalmente leva a gente para o medo, o provável normalmente leva a gente para a inércia, a gente fica literalmente paralisado. E a tendência é que quanto mais a gente caminha no provável, a gente se afasta do profético e a gente perde a perspectiva da visão divina para as nossas vidas. Quantas pessoas Deus não usou na nossa igreja, que eu literalmente chamaria de improváveis. Improváveis. A gente recebeu há alguns anos atrás um traficante de drogas. Ele assistiu um culto e ele começou a se animar com a palavra, e os pastores trouxeram ele para perto e a gente continuou ministrando, e ele recebeu Jesus. Naturalmente, se a gente olhasse para o provável diria, olha, se ele receber Jesus, sair do tráfico e começar a trabalhar decentemente, já é uma bênção, já fique satisfeito. E normalmente, seja a circunstância ao nosso redor, às vezes o próprio diabo, ele vai trabalhar com o nosso conforto, e ele vai dizer, olha o que você já alcançou, já é suficiente, fica satisfeito com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou muito feliz com aquilo que a gente já alcançou na nossa vida, mas eu não estou satisfeito porque eu sei que Deus tem muito mais. Sabe, o provável seria esse irmão simplesmente sair das drogas e começar a frequentar a igreja aos domingos. Mas esse improvável que eu estou falando, ele tinha um chamado pastoral. E aí as pessoas vão dizer, mas alguém que saiu das drogas agora vai ser pastor? É. E as pessoas vão criticar? Vão. E esse homem voltou para o presídio, não como preso, mas ele voltou para ensinar aos detentos. E hoje ele é o diretor do Rema nos presídios naquele lugar. Tão improvável que durante um ano mais ou menos, a gente ficou sabendo, porque a própria polícia falou e disse para a gente, olha, seu telefone, pastor, o telefone dele, não sei se você sabe, mas estava grampeado. Porque ele deve estar fazendo alguma coisa. Esse cara de repente assim sai do tráfico, vira santo, e aí de repente ele começa a prosperar. Não, ele está vendendo droga de alguma forma. As pessoas não vão acreditar. Eu estou falando que Deus vai fazer coisas tão diferentes na sua vida, tão radicais, que algumas pessoas ainda olham para você com excesso de passado, porque elas estão acostumadas a quem você era. Mas Deus não trabalha com quem você era apenas, Deus trabalha com quem Ele vê você. Improváveis. Pioneiros normalmente são improváveis. Eu posso dar um outro exemplo, talvez muitos aqui conheçam, de uma senhora, que ela não escute, que eu a chamei de senhora aqui, mas ela chegou em Petrolina com o seu esposo, depois de pastorearam um tempo numa cidade do interior do Piauí, e ela chegou com um diagnóstico de câncer de mama. Esse câncer de mama, ele já tinha metástase para a coluna. Esse câncer de mama tinha um diagnóstico de um oncologista em Teresina, no Piauí, que dizia que ela tinha um prognóstico de 4 a 6 meses. Em outras palavras, o médico estava dizendo para ela, olha, daqui a 6 meses, no máximo, você está morta. Antes disso, você está em uma cadeira de rodas. Então, aproveite seus últimos 6 meses de vida. E aí ela foi até Petrolina. E ela disse, pastor, eu queria, e foram essas as palavras dela, eu queria viver esses últimos meses de vida aqui em Petrolina com vocês, vivendo o que Deus está fazendo nesse lugar. E eu disse, tudo bem, você não vai vir para cá só para assistir culto. O provável seria dizer, olha, cuidado com ela, deixa ela pelo menos assistir os cultos, vamos confortar a alma dela. Mas deixa eu dizer uma coisa, o evangelho ele não vem somente para trazer um conforto para a nossa alma. O evangelho não é um calmante de palavras. Se você quer um calmante, vai lá na farmácia,
compra alguma medicação, vai para um psicólogo. Mas o evangelho, ele transforma a nossa vida. Essa pessoa se chama Ingrid. Há 6 anos atrás, não, 7 anos atrás, há 7 anos atrás, ela tinha 4 meses de vida. Há 1 ano atrás, ela estava numa viagem com os pastores conosco, jogando vôlei na praia. Quando ela chegou, eu disse para ela: você vai servir nessa igreja, você vai servir no centro de cura. Você vai ficar à frente do centro de cura. Você vai orar pelos enfermos. E ela ficou olhando para mim, quase dizendo assim: o senhor está louco? Algumas pessoas chegaram para mim: pastor, isso não é quase tortura não, ela está doente, com câncer para morrer, e aí ela vai ficar orando pelas pessoas que estão doentes. Sabe que o profético, ele vai confrontar os teus medos. Quando Jesus pediu a Pedro o barco emprestado, eu quero lembrar essa história para você, está lá em Lucas no capítulo 5, falando em 5, como a gente tem 5 ali, eu não vou ler o versículo para você, mas lá em Lucas no capítulo 5, Pedro passou a noite inteira pescando, e não apanhou nada, e aí Jesus pede o barco de Pedro emprestado, e quando ele termina de usar para uma ministração, ele diz a Pedro: vamos para o mar alto, vamos pescar. Jesus poderia ter mais empatia com Pedro, né? Ele não entende as dores, ele não entende o trauma de Pedro. Pedro estava em quase estresse pós-traumático, pós-pesca. Aí Jesus diz: vamos ali de novo. Onde? Onde você foi envergonhado? Vamos ali de novo. Onde? Onde todo mundo viu que você não deu certo. Vamos ali de novo. Onde? Onde as pessoas vão dizer que você está louco. Vamos ali de novo. Onde? Onde todo mundo está dizendo que não vai dar resultado. Vamos ali de novo. Onde? Vamos no lugar onde as pessoas não estão indo. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa estrada aqui, ela é mais difícil, mas ela não tem congestionamento. Tem poucos que estão pegando essa estrada aqui. Essa estrada é segura, mas você vai ficar preso no trânsito. Pedro, ele decidiu voltar para o lugar que seria talvez de vergonha para ele. Mas você conhece a história, o que aconteceu foi uma pesca maravilhosa. E a gente poderia ir para o evangelho, para não ficar somente com exemplos lá da nossa igreja. Ah, pastor, eu quero ouvir um pouco na Bíblia. Tá bom. Você olha, por exemplo, que as 3 primeiras pessoas alcançadas no livro de Atos. Primeiro, foi Simão. Simão era um feiticeiro. Segunda pessoa citada, um eunuco. Um eunuco era um excluído, era uma minoria naqueles dias. Terceira pessoa citada, vai lendo o livro de Atos, você vai perceber isso, Saulo. Saulo era o que hoje em dia a gente chamaria de terrorista. Ele literalmente matava cristãos. E aí Deus diz: esse que mata crentes, eu vou levantar como um apóstolo justamente para os lugares mais perseguidos. E aí Deus diz: esse aí que é excluído da sociedade, eu vou enviar para a África para fazer missões. Porque quando a gente fala do profético, o profético, ele costuma desafiar as probabilidades. Ele costuma confundir as estatísticas. Eu estou falando com pessoas aqui que vão viver o profético esses dias. Aleluia. Se você quer continuar do seu jeitinho, se você quer continuar no provável, porque talvez você olhe para esse caminho aqui, e esse caminho ele está bem diante dos seus olhos, mas esse aqui está queimando no seu coração, e aí você diz: eu vou cair na real, mas eu quero te alertar, realidade nunca mudou a vida de ninguém, porque realidade só diz como as coisas estão, mas fé diz como as coisas vão ficar.
Então eu poderia falar como o próprio Deus falou: eis que eu ponho diante de ti 2 caminhos. Escolhe, pois, o profético para que vivas. Aleluia. Porque a maior tragédia da vida de alguém não é a morte, é você viver, morrer sem ter vivido. Tem pessoas que nascem originais, mas porque elas veem tanta gente correndo para esse lugar aqui, elas começam a seguir pessoas e elas morrem uma cópia barata de alguém. Você entra nesse caminho aqui, você tenta ser o número 1. Você entra numa competição. Mas por que a gente deveria tentar ser número 1 em alguma coisa, se você pode ser número único? Não tem concorrência quando você está no profético, porque você está fazendo algo que só você pode fazer. Não tem inveja quando você está no profético, porque inveja é só uma demonstração que você ainda não entendeu quem você é. Alguém faz alguma coisa e você diz: talvez essa pessoa esteja fazendo, recebendo o que eu deveria estar fazendo ou recebendo. Mas quando você entende quem você é em Deus, não tem mais concorrência, não tem mais inveja. Você vai celebrar o crescimento de cada pessoa. Queria que você ficasse de pé, para a gente ter a impressão que está acabando. Na verdade está só começando, você vai receber mais uma palavra poderosa daqui a pouco. Mas eu queria só liberar algumas palavras sobre a tua vida, para que você realmente pensasse sobre essas coisas. Porque viver o provável é seguir a corrente, mas viver o profético é ser a onda que transforma. Eu vou dizer de novo para você entender. Você pode seguir como todo mundo está indo, ou você pode começar a ser uma onda. A onda ela vai ressaltar, a onda ela vai enfrentar mais resistência, a onda ela vai se tornar visível. Tudo que é visível recebe ataques. Então você pode, se você quiser, continuar invisível. Você pode evitar ser criticado, é só não ser nada, não falar nada e não fazer nada. Mas no momento que você decidir ser aquilo que Deus chamou você para ser, e eu estou falando com pessoas aqui que vão se levantar e ocupar o seu lugar em Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que não vão ter medo de prosperar, que não vão ter medo de abrir a sua boca e transformar a vida de pessoas, que não vão ter medo de se posicionar e ser relevantes, e ser grandes naquilo que estão fazendo. Você vai começar a ser a onda que transforma, mas para transformar incomoda. Não tem como alcançar o seu futuro sem perturbar o seu presente. Eu estou falando de um caminho desconfortável, mas essa igreja escolheu esse caminho desconfortável. Porque começando pelos pastores aqui, eles poderiam estar bem confortáveis lá, mas eles decidiram esse caminho de desconforto por causa de uma visão profética de Deus. Viver o provável é aceitar o que vem. Veio para mim, tá bom. Viver o profético é moldar aquilo que ainda não existe. Viver o provável é ter os pés no chão. Mas viver o profético é elevar os olhos aos céus. Aleluia. Viver o provável é crer no que é visível. Viver no profético é confiar no invisível que se revela. Ei, tem coisas que vão estar se revelando para você nesses dias, porque você está decidindo entrar numa jornada profética com essa igreja. Eu poderia citar tantos outros exemplos de pessoas improváveis que decidiram entrar no profético e hoje estão fazendo a diferença em áreas diversas. Porque viver o provável é jogar seguro, mas viver o profético é arriscar-se a voar. Estou falando com pessoas que vão tomar o risco aqui. Mas deixa eu dizer uma dica importante para você aqui. O lugar mais seguro do mundo é correndo riscos com Deus. Aleluia. É mais seguro na cova dos leões com Ele do que no palácio sem Ele. É mais seguro na fornalha andando com o quarto homem do que diante da estátua de ouro sem a presença de Deus. O lugar mais seguro
é correndo riscos com Deus. Eu estou falando com pessoas que vão entrar num caminho onde o impossível vai se tornar necessário para você poder realizar aquilo que Deus chamou você para fazer. Viver o provável é ser só um eco do passado, repetindo o que outros já fizeram. Mas viver o profético é criar a sinfonia do futuro. Aleluia. 25 anos de história, nós não vamos repetir os 25 anos. Nós vamos viver coisas maiores. Vamos viver coisas melhores. Viver o provável é aceitar limites. Viver o profético é desafiar e romper barreiras. Eu estou falando com pessoas que vão romper barreiras. Quantas pessoas improváveis nós não temos dessa cidade, que hoje estão com ministérios nos Estados Unidos, em Portugal, espalhados pelo Brasil. Quantas pessoas Deus já levantou nesse lugar? Ele vai levantar muitos mais. Aleluia. Viver o provável é fazer o que todos fazem, mas viver o profético é fazer aquilo que poucos se atrevem. Tem pessoas que vão se levantar aqui para fazer o que poucos se atrevem a fazer. Viver o provável é ficar esperando as oportunidades. Viver o profético é criar em Deus as próprias oportunidades. Se Ele falou, eu não vou esperar tempo favorável. Se Ele falou, eu vou fazer e vai acontecer. Aleluia. Agora eu quero encerrar com isso, nós vamos orar. Você vai receber mais uma palavra poderosa aqui, mas para viver o profético, você precisa parar de ver o provável, você precisa parar de ouvir o provável, e você precisa parar de sentir o provável. Você precisa parar de ver o provável, você precisa renovar a sua visão. Você precisa parar de ouvir o provável, você precisa prestar atenção àquilo que você tem ouvido. Você precisa parar de sentir o provável, mas ainda mais importante, você precisa parar de falar o provável. Talvez eu não consiga em uma rápida mensagem hoje mudar aquilo que você está ouvindo, mudar aquilo que você está vendo. Você pode dizer: pastor, eu vou voltar para minha casa e tudo vai continuar do mesmo jeito. Mas você pode mudar hoje o que você vai falar. Então eu queria usar mais 1 minuto do teu tempo para você fechar os seus olhos agora. Para que fechar os olhos, pastor? Você vai fechar os olhos para você ver. Porque você vai ver agora não o que os teus olhos te mostram todos os dias, mas você vai ver o que Deus tem falado para você. Talvez esse profético seja uma mudança na tua família, seja alguém que você gostaria de estar vendo aqui, congregando com você, servindo ao Senhor. Talvez esse profético seja algo na tua vida financeira. Talvez esse profético seja algo no teu ministério. Talvez esse profético seja superar um trauma do passado. Eu não sei o que você precisa ver, mas eu queria que você começasse a ver agora. E eu queria que você começasse a falar esse profético. Esquece um pouquinho de quem está do teu lado e começa a falar. Começa a mudar a trilha sonora da tua vida, porque essa estrada que leva para o profético, ela se abre com uma chave que se chama confissão. Para você entrar por essa estrada, você não pode entrar calado. Você pode entrar pelo provável calado, de cabeça baixa, mas para entrar no profético você tem que abrir a sua boca e você tem que falar aquilo que Deus fala ao teu respeito. Talvez o provável seja um diagnóstico que você recebeu, limitações desse diagnóstico, mas o profético é a saúde divina que está sobre a sua vida. Começa a declarar o profético sobre você. Aleluia.